Boa noite, muito boa noite, como sempre, aqui na hora 13, agora de segunda a sexta, 19 horas, e sábado, 17 horas. Bate-papos importantes, serviços especiais com pessoas especiais. Vamos aqui já dar o nosso boa noite para os convidados aqui. Boa noite, Saulo, tudo bem com você? Boa noite, meu querido Matias. Mais uma vez, estamos juntos aqui. Prazer partilhar esse espaço. Meu querido João, seja bem-vindo à Hora 13. Vamos ter um bate-bola muito legal hoje. Boa noite, João. Tudo bem com você? Boa noite, Matias. Boa noite, Saulo. Tudo bem com vocês? Por aqui tudo tranquilo também. Agradeço aí o convite dos dois para participar aqui desse papo. Acho que vai ser muito legal aí trocar ideias. Muito legal. Então já estou agradecendo aqui o convidado, né? Agradecer o Saulo também por estar aí trazendo esses bate-papos para a gente. E, como sempre, aqui no nosso editorial, vou pedir para você algo que não custa nada para você, mas para nós é muito importante. Do lado direito, aqui tem uma marca d'água, inscrever-se no canal. Ó, clica o dedinho lá e vem fazer parte da nossa comunidade. Muito importante que você venha somar-se com a gente num ano importantíssimo que vai definir o rumo do estado de São Paulo, como também do país. E, por que não dizer, influenciar no mundo também. Então, quero aqui pedir para você, inscreva no nosso canal, que é muito importante, e, claro, vai lá também no nosso canal, clica no sininho, na notificação para você receber as informações do que está acontecendo no nosso canal. E se você está gostando do nosso trabalho, não esqueça de dar like, porque o próprio YouTube impulsiona, o Facebook impulsiona, se você vai lá dar um positivo. E, claro, muito importante, você tem uma ação proativa. Compartilhe nosso link com outros contatos seus para que também possam participar e conhecer o nosso trabalho. E aí, quero divulgar aqui que já estamos com mais de 1.000 inscritos e também com mais de 1.900 horas ao vivo. Como você vai saber disso? Lá no nosso canal tem a playlist. E você vai saber que toda segunda-feira eu e o Enéas fazemos um debate aqui sobre política, sempre trazendo algum convidado e também nos posicionando, porque temos opinião clara em relação ao que está acontecendo no país e o que queremos quanto muito possível. De terça-feira, vamos inaugurar a partir da semana que vem um debate legal aqui com os capoeiristas. Capoeira na Escola, que é um projeto importante que resgata a valorização da Lei 10.079 e a 10.669 e a 11.645, né? Que fala de assuntos importantíssimos. De quarta, e aí de terça vai estar também um assunto da educação muito importante, pautando a educação no município, no estado de São Paulo, no Brasil também, com o pessoal do setorial municipal de educação. De quarta-feira, eu e o Enéas fazemos um debate aqui sobre as lutas sociais, né, que acontecem nos territórios, pessoas que se dedicam para transformar a vida das pessoas, transformar a sociedade, participando nos movimentos sociais e na luta política. De quinta-feira, o Ricardo Pinto aqui traz a pauta quente, tratando das questões éticos raciais, as pós-identitárias, como ele fala, claro, com convidados, né? E também reveza aqui com o Heitor Paladinha Silva, Goianá Mourão, que traz aqui o debate dos povos originários, sempre trazendo convidados para esse tema importantíssimo, porque nós temos um legado aí, na verdade, eles têm um legado a ser respeitado, né? Mas talvez o termo correto nem seja essa expressão, mas resgatar historicamente o que foram essas pessoas no nosso país. E de sexta-feira, estamos aqui com o Saulo César, né, trazendo a questão cultural, a questão da cultura viva, vários assuntos temáticos aí, né? Revezando com o nosso querido Daniel Costa, que faz também um debate sobre música popular, música de resistência, e o papel, né, dos protagonistas, né, dos artistas protagonistas que tiveram um papel importantíssimo na sociedade. De sábado, a Maria Maranhão alegra nossa tarde aqui com contação de histórias para criança. Então, vai lá na playlist, vai ver as 1.900 horas distribuídas em várias, né, atividades durante o ano, com muitos registros históricos aqui no nosso canal. Vou começar a entrevista, estou falando bastante, né? Saulo, apresenta o nosso convidado aí, fica à vontade para colocar na roda, né? Mais uma vez, Matias, obrigado aí pela deixa. Mais uma vez, João, seja muito bem-vindo aqui à Hora 13 agora e vamos, né, dar um pontapé inicial na nossa conversa. Tecnologias para humanidades e causas sociais. João Leopoldo e Silva, historiador, mestre em História Social e mestre em Ciências da Informação. Ele também é pesquisador do CERRAL, Centro de Estudos de História para a América Latina, pertencente ao Programa de História da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, minha querida universidade, onde eu também sou filho. E hoje
Então, vamos falar um pouco sobre essa questão das tecnologias. E eu começo já, João, antes de passar a bola para você, né, só pensar um pouquinho nessa questão, né, tão atual, tecnologia, né, para a humanidade, para humanidades e causas sociais. E aí nós pensamos em redes sociais, a presença da tecnologia em nossas vidas, né? Então, como é que se poderia, né, João, pensar, né, a tecnologia presente hoje para o crescimento do ser humano em um momento tão conturbado, em um momento tão, talvez tão difícil na história do nosso país, né? Então eu deixo aí para você destrinchar esse tema tão interessante, tão atual e pertinente para o nosso entendimento social e até identitário. Por favor. Perfeito, agradeço de novo aqui o professor Matias e o Saulo. Assim, a gente entrou um pouquinho antes na sala, né? Mas a gente não combinou perguntas. Mas justamente isso que o Saulo comentou, acabou de me perguntar, foi o que eu me preparei aqui para falar com vocês, né? Na hora que a gente pensa em tecnologia, humanidades, especialmente, né? Depois a gente vai para a causa social, né? Mas nessa primeira relação, inicialmente, assim, a gente pensa que é uma coisa distante uma da outra, né? Como que um historiador, um geógrafo, uma pessoa formada em letras, enfim, todo esse público, né, das ciências humanas ou ciências sociais aplicadas, o que eles têm a ver com tecnologia, né? E essa é uma barreira que muitas vezes a gente, quando a gente está na faculdade, ou mesmo quando a gente pensa, né, em seguir com essas profissões, a gente não pensa, inclusive é uma coisa muito distante. Mas cada vez mais a gente tem observado, não só nas universidades, mas no movimento social mesmo, não no movimento social de pessoas com uma causa, né, mas no movimento da sociedade mesmo, cada vez mais uma aproximação entre esses dois campos, né? No ponto que, no campo da tecnologia, cada vez mais se percebe que a tecnicidade, né, da construção do algoritmo, do software, muitas vezes está distante de problemas reais, e, do outro lado, nós aqui das humanidades, muitas vezes olhamos isso com distância e não entendemos como também parte, até se eu posso dizer assim, de uma certa luta nossa, né, para que esses serviços, aplicativos, algoritmos também possam, a gente também possa trabalhar com eles, né, e ajudar a construí-los, né? A gente olha aí em diferentes cenários, né, da sociedade, não só de fake news, né, de desinformação, mas mesmo de informações que são passadas, né, erroneamente para o público. E esse é um campo que, assim, nós, com o nosso conhecimento da sociedade, de como a história funciona, antropologia, sociologia, enfim, a gente pode também ajudar a pautar esses debates, né? E ajudar a trazer a tecnologia mais para o campo humano, e não mais esse campo, digamos assim, técnico e distante, né? Que a gente pensa numa planilha de Excel, por exemplo, que é para lá da janela, né? Eu era assim, pelo menos. Mas como que a gente pode ressignificar, né, essa planilha, esses dados e o computador para fazer parte do nosso cotidiano e como instrumentos de trabalho, né? Isso no campo das humanidades, né? Eu estou falando. E a partir do momento também que a gente pensa nessa apropriação para causas sociais, aí um outro universo se abre, né? A gente pode falar aqui tanto de uso de dados públicos, né, sendo feitos públicos pelo Estado para encontrar outras conexões de dados e propor novas soluções. A gente pode até pensar no mercado de trabalho, né? Como que a gente pode pensar numa educação pública, né, de qualidade, que tenha relação com a tecnologia e o mercado, que cada vez mais está informatizado. Nós aqui mesmos, né, estamos conversando online e não numa sala, né? E até mesmo, sei lá, saúde, na hora que a gente pensa o SUS, um SUS informatizado também, como a gente vê o DataSUS hoje em dia, né, onde consegue reunir todas as informações, e como essas informações também podem ser apropriadas pelos médicos, ou até por gestores públicos ou construtores de políticas públicas para também propor mudanças, né, em termos de qualidade de vida, não só uma qualidade de vida que é reativa, né, quando já existe a doença, mas também preventiva, né. Acho que eu dei um plano geralzão aí e a gente pode ir conversando mais também, Saulo. E o professor também, Matias, né? Fica à vontade aí também. Eu vou passar para o Saulo de volta. Primeiro, só um minutinho. Saulo, vou pedir desculpa aqui que eu estou mexendo aqui nas telas, que eu acabei fazendo uma confusão na edição da programação. Saulo, vou passar para você, estou mexendo nos canais aqui, daqui a pouco eu vou entrar para conversar, tá bom? Fique à vontade.
Beleza, então, Matias. Mas então, João, eu acho que você deu um assim muito legal, assim o panorama, né, que você trouxe, ele é muito pertinente, que faz principalmente quem é da área de humanas entender um pouco melhor esse aspas mundo tão aparentemente distante das tecnologias. Aí eu ia te perguntar como na convivência com as pessoas da área de humanas, né, de letras, sociologia, história, você sente que aí as pessoas em geral dessa área profissional ainda têm uma certa resistência a se aproximar dessa outra área do conhecimento mais tecnológico? Você acha que ainda precisaríamos quebrar alguns paradigmas para ter uma aproximação mais, vamos dizer assim, mais produtiva? Eu acho que muitas vezes existe uma barreira, claro, né, socioeconômica também, né, porque a pessoa precisa ter um computador, precisa ter acesso à internet, né, um ambiente também que ela possa se inteirar disso, mas pelo outro lado também, eu acho que muitas vezes a gente tem medo e acha que isso é muito distante. Eu me senti assim, sabe? E foi a partir do momento que eu fiz uma colinha aqui que eu queria conversar com vocês, a partir do momento que eu percebi assim que a gente pode pensar, tentando facilitar, né, essa entrada para pessoas curiosas também em participar desse assunto, né? A gente pode dividir assim a tecnologia para humanidades em duas grandes ações, assim, que tem impacto, claro, na vida de cada um, mas também pode ter um impacto na vida da sociedade, no nosso cotidiano, pensando sempre na ajuda ao próximo ou até numa situação melhor para o nosso país, né? Não só em termos de governante, né, mas de relação entre as pessoas também, né? Eu dividiria, né, esse primeiro grande escopo falando de ações. Quais ações que a tecnologia, que a gente pode fazer a partir do uso da tecnologia, que a gente já faz muitas vezes, mas que é só uma mudancinha de palavra, sabe, para tornar essa conexão possível, né? Então, eu listei aqui três grandes pontos, perdão. O primeiro dele é como que a gente organiza a informação, tanto em termos de recuperação dessa informação, como em termos também de análise dessa informação. Então, na hora que a gente pensa um trabalho de um linguista que vai recuperar alguma história de um povo antigo, ou mesmo fazer a relação das palavras, dos sentimentos de um autor num livro literário, né? Por exemplo, recuperar a informação para ele é algo trivial, né? A pessoa vai lá, pega os livros, pega os escritos da pessoa, ou mesmo como aquele povo operava, organiza mentalmente isso e depois disserta sobre isso em forma de texto, né? Mas como que a gente pode recuperar isso de maneira mais programática e ágil para a gente, né? Isso a tecnologia pode ajudar. Existem softwares hoje em dia que você passa o texto, ele reconhece esse texto, faz a relação de palavras entre esse texto, e a partir desses dados você pode partir para outras análises que, se você não fizesse isso, você não encontraria, né? Então, olha, quais são os temas principais que essa pessoa fala ao longo do livro, ou que tal personagem assume, né? Esse é um ponto, até já dando um gancho, muito forte também quando a gente fala sobre ciência política, né? Os cientistas políticos, acho que posso estar enganado aqui, mas até onde eu conheço, com forte tradição também norte-americana de análise textual, hoje em dia muito pessoal dessa área se utiliza disso para fazer análise de discurso. Então, para tentar entender a movimentação dos próprios políticos, né? Encontrar o que mais eles falam, o que eles deixam de falar, ou omitem de fato, né? Não só esquecem, mas omitem de fato, para tentar entender formas de como analisar o momento político e pensar em mudanças sempre positivas, né? Então, quando a gente fala de organização da informação, que seria esse primeiro ponto, é recuperar a informação e conseguir analisar. Mas eu posso puxar também um gancho nisso, até o próprio Matias comentou, né? As várias lives aqui que o canal propõe, com diversos temas, e você falou uma palavra muito interessante também, Matias, de preservação de cultura, né? Ou até de arquivos. A tecnologia pode ajudar muito a gente nisso, tanto conseguir organizar essa informação, ainda dentro desse primeiro tema, mas como também divulgar isso para fora, né? Não ficar perdido num tempo esquecido, mas colocar para rodar para frente, né? Nas redes, promover uma divulgação desses temas, né? No segundo ponto, eu falaria sobre a manipulação de dados, né? Então, onde a gente pode... Eu comentei um pouquinho sobre a análise anterior, mas a partir do momento que a gente consegue conversar com o computador, a gente consegue manipular os dados de uma maneira positiva, não manipular de uma maneira negativa, né?
mas mexer com eles para tentar descobrir outras formas de você analisar aquele tema específico, né? E isso traz, com certeza, para a gente um grande teor aí de multidisciplinaridade, né? Como que eu posso relacionar um mapa com uma história de um povo antigo, por exemplo, né? Ou uma ação cultural hoje em dia com um espaço territorial. Existe uma relação disso? Como que eu posso mapear isso também, né? Então, a manipulação de dados pode ajudar nesse sentido, sempre manipulação positiva, né? Não no sentido negativo. Só frisando, né, o uso da palavra, que muitas vezes pode cair para um lado ou para o outro, né? Parece que está muito comum nessa questão, esse divisor de água entre o bem e o mal, né? Exato, é sempre bom. Não, é bom sempre ressaltar, né, que tem um lado aqui. Exato. Desculpa. Não, que isso. E por fim, ainda nesse primeiro campo de ação, a gente pode pensar nessa visualização de dados, que não adianta nada também a gente conseguir, né, ter todo esse esforço de recuperar a informação, organizar ela, analisar ela, descobrir coisas novas, mas não passar para frente isso, né? Então, como também que a gente pode usar a tecnologia para a difusão do conhecimento específico educação, né? Que é isso que pode levar a gente como país para frente, né? Especialmente falando, né? Fugir um pouco desse questão obscuras que hoje em dia, né? Perdi aqui a palavra. Agora, num segundo bloco também, vou caminhar um pouquinho mais rápido só para não ficar um monólogo aqui, mas em paralelo às ações, a gente pode pensar numa questão de pauta ou de influência. E quando a gente fala de pauta ou influência, é uma coisa muito das ciências humanas que a gente já faz hoje em dia, mas é só um pouco virar a chavinha, né? Na hora que a gente fala de direitos humanos, hoje em dia, cada vez mais, e já foi homologado, inclusive, está em produção, né? Assim, já está em pauta, que são os direitos digitais, né? Como que a gente pensa o direito da pessoa de ser esquecida, o direito sobre o dado dela de não vazar ou ser utilizado para questões que ela não concorda ou questões maléficas, né, a ela, inclusive a própria Lei Geral de Proteção de Dados aí também, né, que a gente é uma coisa muito humana também que está indo para a tecnologia, né, como que uma lei media a relação entre as empresas privadas, né, e o uso do dado dela com a proteção daquela pessoa, dos dados daquela pessoa, né. Um segundo ponto também em relação a pautar e influenciar é a ética na inteligência artificial, né? Hoje tem um debate muito grande sobre isso, a gente já sabe casos sobre isso, né? De uso de mapeamento facial em, por exemplo, favelas, se eu não me engano, de Salvador, onde o sistema identificava rapidamente que uma pessoa com determinadas características que a gente bem sabe, normalmente homem, negro, jovem, era um bandido, né? Por exemplo, e algumas pessoas, inclusive, foram presas por isso, todo um embrolho em relação a isso. E até o próprio parlamento francês tem pautado muito isso, falando, gente, temos que regulamentar isso, temos que saber o que está por trás desse código, porque o código é feito por alguém, sempre uma pessoa que faz isso. Então, a educação dessa pessoa em termos sociais e o próprio olhar para esse código pode ajudar também a reduzir isso, né? Ou outro caso que me passou aqui na cabeça rapidamente, porque às vezes o banco libera crédito, né, para pessoas brancas e não para pessoas negras, automaticamente falando, ou o valor é diferente um do outro. Isso também é uma questão que nós de humanidades podemos e temos, né, que participar desse debate, né? Não só do debate, eu diria, mas também da construção desse código, sabe? Acho que esse é um ponto importante também. O terceiro ponto, eu vou falar 4, indo para o terceiro, formas de combate a fake news. Como a gente sabe aqui, acho que esse é um espaço onde o professor Matias deixou claro aqui também, onde eu poderia me expressar de maneira livre também, mas, claro, pensando na qualidade da informação que eu estou passando para frente, né? Isso já é uma iniciativa muito boa. Na hora que a gente vai ter uma live, uma conversa pública, digamos assim, pensar nessas questões e levar isso para frente também, né? Putz, vamos ter certeza daquilo que a gente está falando, vamos apresentar os dados corretos no seu devido contexto, né? E isso tudo também pode se expandir facilmente para a esfera pública, para a gente pautar também esse debate sobre o quanto que um governante, como a gente sabe muito bem hoje em dia, toda hora, né, soltando informações completamente falsas, não só sobre pandemia, mas inflação, gasolina, uma porrada de coisa aí que atinge a nossa vida e, putz, temos que pautar esse debate também e tentar combater isso também, né? Acho que o canal aqui é uma iniciativa nesse sentido. E por fim, eu já comentei um pouquinho na minha fala anterior, como que a gente pode contribuir e fazer demandas, inclusive, para o Estado, cada vez mais liberar os dados, né? Putz, como que ele trabalha com a educação, como que ele trabalha com saúde, onde investe aqui, onde investe lá. Isso tem um quê, claro, de transparência, né? E de
uma certa prestação de serviço, né, entre o Estado e o público, mas também tem um ponto aqui de, como pesquisador, conseguir analisar isso e conseguir propor também, né, levar para os tomadores de decisão informação de qualidade para que ele possa também agir de uma maneira condizente com a realidade que a gente vive, né, não fazer um projeto que não diz respeito à realidade, né, que a gente vê bastante por aí também, né. Então, Saulo, acho que eu respondi um pouco a sua pergunta, mas fui um pouco além aí, podemos conversar mais também. Não, foi perfeito, João. Eu acho que você, além de responder, acrescentou aí informações muito importantes. E eu não sei se o Matias tem alguma questão a levantar, Matias. Eu posso aguardar se você tem alguma intervenção também para o João em relação a dados, a outra coisa. Mas... Não, fica tranquilo, vai tocando aí, porque eu quero entrar na pimenta da política depois. Beleza. Então, beleza. João, eu vou aproveitar assim, algo que você falou em relação como aproveitar essa tecnologia para uma questão mais social, mais pragmática, né? Uhum. Então, eu vou fazer referência aqui à nossa querida amiga, professora Vera Vieira, que coordena um projeto muito interessante, Matias, inclusive mereceria também um espaço em algum momento para a gente conversar mais detidamente sobre isso, mas o João é também um colaborador desse projeto e poderia pincelar para a gente a ideia que é o Observatório das Violências Policiais e Direitos Humanos, pela sigla OVPDH, né? Então, eu pergunto ao João, né, se ele poderia pincelar para nós o que é esse OVPDH, e se esse OVP, esse observatório, de que forma ele serve a essa parcela da sociedade marginalizada, a essa parcela da sociedade sempre colocada em segundo plano, de que maneira um observatório como esse poderia ou pode ajudar no mapeamento das violências e na organização de propostas para políticas públicas. Daria para você fazer um geralzinho para nós aqui, João, por favor? Claro. Inclusive, o observatório também foi minha grande escola, né, de me inserir nesse mundo da tecnologia, né, até porque o observatório ele existe desde 2006, ele foi iniciado pela professora Ângela Mendes Maria de Almeida, né, logo depois, junto da professora Vera, e a ideia do observatório é justamente acompanhar, né, as violações que são realizadas por agentes do Estado contra a população, especialmente agentes da segurança pública, né, como que a gente pode... a gente tem, né, os dados oficiais sobre como a polícia opera em relação à população, mas muitas vezes o que aparece, vamos dizer assim, para a gente, já consumidores dessa informação, é somente um lado da história, né? Seja autos de resistência, seja um tiroteio, seja uma apreensão violenta, sempre o que acontece é que a polícia ela é muito violenta, né? Então, a ideia por trás do observatório é a gente conseguir mapear no detalhe essas ações pelo viés da notícia, pelo viés do que a sociedade fala sobre aquilo que aconteceu, e não o que aparece no boletim de ocorrência. Só para esclarecer também, eu acho que o boletim de ocorrência é extremamente importante, até para a gente conseguir entender até que ponto também a gente chega nessa qualidade da informação que a gente busca. Então, é sempre uma contraposição, né, entre um e outro. Mas a ideia do observatório é a gente mapear, a partir de informações advindas da sociedade, os índices de violência no Brasil como um todo, né? E eu falo também que o observatório foi um pouco ali a minha escola de tecnologia, porque desde 2006 a professora Vera e a professora Maria Ângela já trabalham com planilhas, tabelas, acompanhamento de dados para organizar os relatórios que elas faziam na época, né? Elas trabalharam bastante ali entre 2006 e 2015, quase ali... isso dá 9 anos, né, muito forte ali, diariamente, lendo o jornal, coletando a notícia, classificando no banco de dados, buscando levar essas informações para frente, pautar, né, essas informações, para que a gente conseguisse impactar, né, política pública e encontrar alguma forma de que isso pare de acontecer, né, a violência policial cesse, né, no Brasil, né. A partir do momento, né, que eu e outros colegas também começamos a nos envolver no observatório, isso mais ou menos em 2016, a gente entendeu também que a gente poderia criar um canal
onde a gente poderia receber denúncias, né, de pessoas ou relatos de pessoas vítimas de violência. E a partir disso, a gente tentar receber essa informação e dar um caminho para ela, né? Tentar encontrar grupos de apoio, sejam do próprio Estado ou grupos de apoio de psicólogos, assistentes sociais, ou mesmo um apoio legal, né, jurídico, de advogados, para que essa pessoa tenha um amparo, né? Porque o que muitas vezes acontece é que a pessoa ela mora num lugar onde a polícia vê que é um lugar indesejado, um lugar perigoso, né? Enfim, vai lá, pratica a sua ação, violência, e a pessoa fica ali desamparada, né? Então, a ideia do observatório é também construir um canal de comunicação onde as pessoas possam enviar, né, o seu relato, e aqui do nosso lado a gente tenta encontrar um caminho para isso, né? Mandando para esses 3 tipos de grupos, né? Apoio psicológico, de serviço social ou advocatício, para a pessoa ficar minimamente amparada e ter um apoio nesse momento delicado da vida dela. E isso tudo também a gente, claro, com base e sempre de olho em não vazar informação pessoal de ninguém, atentos à Lei Geral de Proteção de Dados também, promover conhecimento sobre isso, né? E conseguir falar, olha, em tal lugar, o padrão de atuação é este daqui. Já naquele outro lugar que tem características diferentes, o padrão é outro. O que tem no lugar, o que tem no outro lugar, o que leva, né, a polícia a atuar de um jeito no lugar e não atuar desse mesmo jeito em outro, né? E, infelizmente, há um tempo atrás, a gente ouviu, né, acho que um ex-comandante da polícia, perdão, parei de acompanhar um pouco a vida dele, mas ele falando, né, que uma abordagem policiais nos jardins é diferente de uma abordagem policial feita na periferia, né? Então, só essa fala já deixa claro essa diferença. Mas para a gente conseguir provar essa diferença, temos que ter dados. E aí que entra a tecnologia também. Vamos buscar, vamos aprender a programar mesmo, a montar banco de dados, visualizar o dado, organizar a informação para a gente conseguir provar isso e levar para frente, né? Essa é a ideia do observatório, né, Saulo? Acho que eu consegui dar uma pincelada boa aí também. Uma coisa legal, João, também, eu acho que seria importante, principalmente para quem vai assistir em algum momento essa conversa, João, por exemplo, você tem a comunidade, você tem algumas lideranças, há uma preocupação na formação dessa liderança para que ela possa replicar esse canal de comunicação direto entre o observatório e a ponta, que seria os territórios e tal. Existe essa preocupação? Como é que funciona isso, João, por favor? Perfeito. Em paralelo a esse trabalho de tecnologia que a gente constrói no observatório, seja as análises, o banco de dados, esse canal de comunicação, tem um ponto muito importante também, que é conseguir passar o conhecimento para frente para as pessoas, para elas entenderem que, de fato, elas sofreram algum tipo de violação, né? Porque muitas vezes a gente está tão acostumado, às vezes, né, a tomar um enquadro e achar que isso está tudo bem, e não está tudo bem, né? Então, a gente promove, né, oficinas periódicas, onde a gente tenta reunir pessoas de regiões específicas da cidade, para que, primeiro de tudo, a gente apresente esse canal de comunicação e também consiga receber relatos, né? E, num segundo momento, ajudar nessa, abre aspas, formação, né? Porque, claro, que a gente aprende muito também, sempre que a gente conversa com as pessoas, mas que elas saibam identificar o que aconteceu com elas claramente, para que elas consigam colocar essa informação tanto no observatório, como também pautar, por exemplo, no boletim de ocorrência, algum outro instrumento legal que dê suporte também, né? Ela consiga essa linguagem, né, também, que esses documentos muitas vezes exigem, né? Os documentos burocráticos exigem, né? Então, a gente tem esse trabalho também de tentar, abrir aspas, de novo, né, formar as pessoas, né, para que elas consigam também ter esse conhecimento, para que, caso aconteça alguma coisa com elas saibam também se defender, né? Legal. Vou entrar na conversa aqui rapidinho. Bebe uma água. Quero aqui agradecer a presença aqui da Célia Gomes Ribeiro, o Nadal, o companheiro Nadal foi meu aluno de capoeira, hein, Nadal? Um grande abraço para você, ó. E vamos de terça-feira aqui inaugurar um bate-papo sobre capoeira na escola, Nadal. Você vai ser convidado para estar aqui com a gente. Também a Adriana Diala, grande abraço pela entrevista, professor Matias, meu querido amigo Saulo Paulino. O Saulo é Saulo Silva, Saulo César, Saulo Paulino. Depois ele vai falar um pouco sobre ele também. Então, eu quero aproveitar essa conversa. Primeiro, pessoal, rapidinho, vai lá, ó. Dedo aqui na marca d'água, se inscreva no canal rapidinho. Vai lá, sininho, para receber notificação. E claro, gostou? Vai lá e clique em lembrete das nossas
entrevistas programadas. Até semana que vem tem entrevista que já precisa fazer. E amanhã, às 17 horas, contação de história para crianças, né? Agora, vou entrar na pauta aqui do nosso querido aqui, João Leopoldo, porque é uma provocação, hein? Que é o seguinte, nós estamos vivendo uma disputa de narrativa sobre a guerra da Ucrânia, Rússia e Ucrânia, né? E o que nós temos visto é que há um controle dessas mídias sociais. Tem a questão da TV aberta, que a gente já sabe, né? Rede Globo, etc., que tem patrão, tem dono, o cara vai falar o que quer. Mas até as mídias sociais também está tendo controle social, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque primeiro quero parabenizar o seu trabalho, né? Eu acho que aqui nós falamos do outro mundo possível, que é isso que você fala, sempre ressaltando, também não pode ser para isso. E aí, não sei se você tem uma posição sobre essa questão do acesso às mídias sociais, né? Parece que a China tem um processo mais de controle social, parece que a Rússia também tem, né? O Facebook acho que não está em alguns lugares desse, o YouTube também não, porque o Estado tem um papel importante em garantir o direito ao acesso, mas também a questão da informação. Isso é bom de um lado, porque garantir acesso a todos também pode manipular a informação. Coloca um pouco para a gente qual a expectativa dessa mídia social, né, mais humana, quando você tem as mídias sociais controladas por mega bilionários aí que tem interesse, o algoritmo, aquela coisa toda que você ressaltou aí já. Vamos começar por aí essa provocação. Por favor, comenta aí o que você acha sobre o que eu falei. Claro, é muito complexo, né? E assim, eu também não sou especialista nisso, mas pelo que eu estudo, né, nesse caminho, né, sobre essa questão, acho que eu posso comentar um pouco, sim. A gente vê, né, que quando a gente tem um poder comunicativo nas mãos, né, é muito fácil, muitas vezes, as pessoas usarem esse canal para caminhos não muito positivos, né, em relação à sociedade, né, em termos positivos, mas às vezes de controle, né, da informação, de omissão da informação, né. E a gente, infelizmente, sabe, né, eu não vou saber falar para você quais são os sites proibidos na China ou na Rússia, sim. Mas a gente sabe que esses dois países realizam esse controle de informação interno, né? Então, eu também não quero entrar aqui num debate, sou a favor desse, sou contra aquele, mas Opa, vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo, é que os vizinhos resolveram participar da live. Não, problema nenhum. Legal. Pensei que tinha travado aqui também. Mas a gente sabe que esses grandes estados, né, eles estão hoje em dia controlando esse acesso à informação e não deixando a sua população acessar alguns conteúdos, né? E como acho que o professor comentou, né, tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Eu tendo a achar que nessas duas circunstâncias tem mais lado negativo, porque você acaba ficando fechado naquele ciclo de informação que lhe é permitido, né? Mas, ao mesmo tempo, não pode ser libera tudo, fala o que você quiser, né? A gente viu casos recentes aí, absurdos, né? Tanto do Kim, né? Como do Mamãe Falei, aí, do MBL, né? E até mesmo do Monark, do podcast, né? Achando que internet você fala o que você quiser e que você pode emitir qualquer opinião, independente da consequência que a sua opinião vai ter, né? Eu não estou falando que a gente tem que cercear opiniões também, mas eu acho que quando ele pergunta, né, se você deixar um nazista falar é ser nazista, a gente sabe claramente que sim, né? Não tem uma discussão em relação a isso, né? Ou tipo, em relação ao racismo, né? Acho que teve uma discussão disso, não sei com qual deles, né? Mas se eu pensar ou se eu expressar a minha opinião, já estou sendo, óbvio você está sendo, inclusive é crime, né? Então é sempre uma fronteira muito delicada essa, né? Entre o quanto que os estados, né, o poder público deve pautar essa discussão sobre liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo tem que ser contundente quando escapa da fronteira do respeitável, né? Em relação aos outros e à opinião dos outros, né? Legal. Deixa eu fazer um ping-pong com você aqui. Claro. Ping-pong, porque se eu estiver fugindo da pauta, Saulo, você me arredonda depois aí, ele responde a minha questão.
Eu estou perguntando isso para você porque durante a pandemia nós tivemos um grande problema da educação com a falta de acesso. Descobrimos, ficou notório a diferença entre aqueles que têm acesso aos bens sociais e aqueles que não têm, né? E também um vácuo aí do Estado. O Estado, no sentido de garantir o direito ao acesso, né, às mídias sociais, à informação. E a gente percebe também essa questão de falta de controle, né? Porque hoje você sempre, em todos os momentos você colocou, né? Não podemos fazer isso, tal. Que é um espaço de disputa hoje, nessa questão das fake news, lawfare, né? A questão de direcionar as pessoas para determinados pensamentos nada humanista. E aí a minha pergunta para você é se nesse papel da humanização das mídias sociais, entre causas sociais, se você acha que é necessário ter um Estado, que o Estado tenha responsabilidade nisso, né? Eu sei se eu estou fugindo do assunto, mas se você fica à vontade para não, está claro. Por essa questão, porque nós tivemos um determinado momento na sociedade brasileira que as TVs abertas protagonizavam imagens assim para crianças em horários indecentes, coisas indecentes. Não estou no mérito do que é indecente, o que é indecente. Mas essa questão da garantia de direito para uma mídia mais humanizada, é necessário o papel do Estado nesse processo para garantir o acesso também e também controlar o que está sendo transmitido? Olha, eu acho que sim, professor Matias. Até puxando um gancho que eu deixei de comentar na minha outra resposta, mas você comentou também sobre os próximos, esse poder de grandes bilionários, né, em relação às mídias sociais, né? Sim. Tem um ponto aqui que a gente tem que pautar também, que para ficar muito claro para todo mundo, que mesmo o YouTube aqui, ou o próprio StreamYard, né, que a gente está usando para fazer a live, são empresas capitalistas. Então, elas têm interesse no lucro e acabou. Então, apesar do momento... isso também pode ser uma forma de você cercear alguns conteúdos. Eles também têm que ficar pautados na lei que o Estado produz e a sociedade opera. Mas é um ponto para sempre a gente saber que isso acontece, né? O YouTube está aqui para lucrar. E perfeito. Ele deixa a gente fazer as lives, divulgar o nosso conhecimento, mas é sempre uma empresa privada, né? Agora, partindo um pouquinho para a segunda pergunta, na hora que você falou, né, que, olha, a gente percebeu que ficou muito claro, né, a diferença entre quem tem acesso à internet e quem não tem. O governo Bolsonaro e o Paulo Guedes não acham isso, né? A gente não acabou de ouvir ele falando que o brasileiro tem 2 iPhones, né? Isso é um absurdo. A pessoa não tem noção de como a sociedade opera e como está a situação da tecnologia hoje em dia, né? Com certeza, eu acho que para você ter acesso a uma educação de qualidade pública para todo mundo, ou o Estado tem que, no mínimo, subsidiar ou criar seus próprios centros de formação, sabe? Eu acho que isso tem que acontecer. Porque a iniciativa privada, eu também não quero dizer que toda iniciativa privada, né, é formada por pessoas somente gananciosas ou algo do tipo. A gente precisa desse tipo de pessoa também na nossa sociedade que consegue produzir riqueza, né, para os outros e, é claro, produzir mercado de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode só deixar na mão com uma barreira financeira, né? Porque, de fato, a gente tem que pensar em formas públicas de acesso à informação e de formação em tecnologia, né? Então, assim, não sei se eu também escapei um pouco da sua pergunta, mas eu acho que o Estado deve pautar essa fronteira, sabe? Porque o Estado é a sociedade, né? Vou aproveitar, Saulo, antes de passar para você, só entrar rapidinho, porque eu quero fazer uns comentários aqui. Tem vários comentários citando você aqui, mas vou tomar a liberdade de colocar aqui. Então, agradecer a presença aqui do Adriano de Ala, já falei, né? Ele faz um comentário aqui. O Ricardo Pinto acabou de entrar, tem pergunta aqui que eu vou colocar na tela também, Ricardo. Ricardo faz a live aqui de quinta-feira quente. Hoje tem um trabalho muito legal com o Lils Barbosa aqui. Ô, Saulo, ó. Aí, começa assim, o Saulo é mestre reconhecido em audiodescrição. Aí ele vem citando, professora... olha, vou só colocar para vocês conhecerem, você vai falar sobre isso. Ó. Aqui é dador para o trabalho, aí ele fala de novo aqui, professores Fagner Nascimento Vidal, aí ele cita aqui o mestre Bruno Alves, e aí parabenizou o Leopoldo, claro, né? Vou colocar citando também aqui, ó, nazistas é nazista sempre, comentando a fala do... E o Ricardo comenta aqui, ó, o algoritmo pode ser considerado uma fake institucionalizada pelos donos das redes? Saulo, você e depois o
João, fica à vontade, Saulo. Eu acho que o comentário que eu vou fazer, Matias, resgata um pouco aí a pergunta do nosso querido professor Ricardo, né? Porque hoje há uma relativização de verdade e mentira, como o próprio Matias pontuou na colocação dele. Aí para o João, eu queria perguntar o seguinte, João: se a inteligência artificial representada pelos algoritmos, citada agora há pouquinho pelo professor Ricardo, né, lidar com nesse novo contexto requer a construção de uma cultura ou o sequestro, né, das massas por esse novo contexto é inevitável? Sei que não é uma resposta objetiva, mas você, como uma pessoa da área de humanidades e da área da tecnologia, o que você acha que poderia ser feito, construído nesse sentido, João? Perfeito. Perguntinha fácil essa, hein? Mas assim, só respondendo, respondendo o professor Ricardo, né, um pouquinho, eu acho que quando... e aí já vou passar para o Saulo também, né? Isso, obrigado, professor Matias, por colocar na tela. Eu acho que sim, professor Ricardo, pode ser considerado sim, porque quem faz o algoritmo é, de fato, uma pessoa como nós. E os donos das redes são os grandes capitalistas, né? Então, eles, de fato, constroem ou pedem para arquitetar formas de inteligência artificial que está relacionado aos interesses dele, né? Ou deles, enfim. Mas aí, Saulo, deixa eu te pautar isso daqui também, né? Eu acho que eu vou retomar uma coisa que eu já falei 2 ou 3 vezes, mas é importante, é que todo código ele é construído por seres humanos, né? Não é a máquina. É claro que você tem experimentos hoje em dia que o próprio computador ele mesmo escreve o código dele, né? Mas hoje em dia, majoritariamente, somos nós, seres humanos, que construímos o código. E eu acho que, sem dúvida, passa por uma mudança de cultura. Se não, vai acontecer o que você me falou como alternativa. A gente vai estar perdido pelas massas. Eu acho que ainda não estamos, sabe? E eu até posso, abrindo um parênteses aqui, falar um pouquinho dos ambientes de trabalho que eu já passei. Todas as pessoas que eu vi que programavam algoritmos tinham essa preocupação, sabe? Pelo menos por onde eu passei. Mas sempre eles relatavam também que é uma coisa nova e que pessoas com quem eles trabalhavam antes não tinham essa preocupação. Então, eu acho que é um tema que está, sim, emergindo, e acho que é um tema que está conseguindo, sim, se fazer presente nos debates sobre o uso de inteligência artificial, sabe? E até mesmo no cotidiano da pessoa que produz esse código. Não estou falando também que isso é uma coisa simples, porque quando a gente fala em inteligência artificial, a gente pensa, pelo menos inicialmente, de um robô, né, que ele vai lá e realiza ações sozinho, né? E quando a gente fala de algoritmos para tomar a decisão sobre se uma pessoa deve ser presa ou não, ou se o crédito deve ser liberado ou não, depende também de uma massa de dados que aquela empresa ou que aquela pessoa tem para treinar esse seu algoritmo para que ele possa ser assertivo ou não ser assertivo, né? O algoritmo, no fundo, ele lê uma massa de dados e cospe um resultado. Qual a chance daquilo acontecer ou não? Eu fiz um experimento há um tempo atrás, que eu peguei vários boletins de ocorrência, acho que, se eu não me engano, 4 anos seguidos, e aí eu escondi o que esses dados falavam, né? Só um pouquinho mais de contexto. Ele falava assim, olha, tal crime aconteceu em tal região da cidade e a vítima tinha tais características. Aí o que eu fiz para fazer esse teste com a inteligência artificial? Eu escondi a coluna de qual foi o crime. Então, a primeira vez que eu rodei ele soube a configuração dos crimes nas regiões, e na segunda vez eu pedi para ele rodar de novo e tentar descobrir qual crime aconteceu com base no que ele já tinha visto. E, cara, ele acertou 95% do tipo de violência que aconteceu naquela região pelo padrão dos dados, certo? Então, na hora que a gente fala a gente muitas vezes está preso pela inteligência artificial ou desses algoritmos que levam a gente para bolhas virtuais, né? A gente está falando não somente do código, que muitas vezes pode direcionar para tal, com intenção, mas às vezes também pela ausência de outros tipos de informação que ainda não é coletado, que pode levar para isso também. Então, veja que o problema, cada coisa que eu vou falando, ele vai se aprofundando, é uma camada mais de informação. Mas
com certeza, o que eu vejo nos meus colegas de trabalho, pessoas que eu converso sobre isso, é essa preocupação sobre vou tentar fazer com que o meu modelo de machine learning, né, de inteligência artificial, não reproduza os meus próprios preconceitos, é real, assim, eu vejo as pessoas tentando fazer isso. Não posso falar que são todos, não posso falar também que são do YouTube, do Facebook, dessas grandes redes, porque eu não conheço pessoas assim, mas em outras áreas eu percebo isso, sabe? E sempre que eu tenho oportunidade também, eu tento pautar esse papo com eles também e levantar essa bola. Então, nesse interim, eu não sou uma pessoa que sei montar esse tipo de código, mas eu me vejo como parte construtor do código, porque, pô, é o cara do meu lado, por que eu não vou dar um tapinha no ombro dele, um tapinha virtual, né, no ombro dele e falar, cara, por que você não tenta melhorar a sua base de dados para que o modelo não reproduza tais coisas? Ou será que no seu código não tem alguma coisa que é sua, que você pode estar reproduzindo para ele tomar uma decisão, né? Mas, com certeza, Saulo, se isso não for para frente, ou se esse debate não se aprofundar e esse conhecimento não ser enraizado nas pessoas, no sentido de eles aprenderem isso e terem conhecimento disso, caminha cada vez mais, de fato, para o controle de massa, sabe? Isso sem dúvida, assim. Então, a gente está num ponto de inflexão, eu acho, sabe? Saulo, você quer fazer uma réplica na fala dele? Aí eu posso falar. Não, fica à vontade. Saulo? Pode falar, Matias. Obrigado, João. Muito esclarecedor, cara. Então, assim, estou aqui ouvindo e minha cabeça viaja, né? Porque eu vi nos 30 aqui, mas eu tenho uma preocupação. Quando eu te ouço falar, estou vendo o acadêmico, né? Desculpa aqui a expressão, que é o elogio. É o elogio. A academia é fundamental, né? Desenvolvimento do nosso senso crítico, das nossas formações, de tudo. Mas eu me veio aqui o papel da escola, né? Porque me parece que também é uma velocidade exponencial essa questão das mídias na vida das pessoas, como é que chega, como é que influencia. E o espaço escolar é o espaço da reflexão, da criticidade, da elaboração do conhecimento, né? O uso correto. Você acha que a escola, a educação em si ganha nova dimensão nesse processo? Porque as mídias chegaram para ficar, e dessa vez de forma até predominante, né? Porque a pandemia, tanto o professor quanto o aluno tiveram acesso a ela. Agora, você acha que a educação tem um papel nesse processo? E como é que constrói isso também? Porque eu acho que é um desafio. Sim. Eu acho que essa é a sua pergunta, professor. Eu acho que ela meio que condensa tudo que a gente está falando até agora, assim, né? Tudo do papel do Estado, né? Tudo que até do Paulo Guedes, achar que o brasileiro tem 2 iPhones, né? E eu acho que... O Paulo Guedes, só para citar aqui, né? É aquele que fala assim que a empregada não pode ir para a Walt Disney, né? Que o filho do trabalhador não pode ir para a Walt Disney, né? E nem na universidade também, não pode chegar perto da universidade, não. Só para lamentar. Fica à vontade, desculpa. Não, que isso. Vale a pena desabafar, é bom, a gente tem que desabafar também. É o fígado. Sim. Mas eu acho que o papel, na verdade, a escola é o principal fator nisso tudo, né? É a partir da escola que a gente vai conseguir tanto trazer para a sala de aula, né? Como estrutura, né? O computador, professores que possam ensinar cada vez mais crianças a programar, porque não me entenda também aqui fazendo uma diferenciação, né, de que computação é tudo de bom e vai salvar nossos problemas. Computação é só um instrumento que o ser humano criou para agilizar coisas da vida dele. E a partir disso a gente foi construindo várias outras coisas, né? Então não há uma coisa de melhor com computador do que sem computador. Os dois caminham juntos, os dois conhecimentos têm que caminhar junto. Mas com certeza na escola que é o lugar que, com estrutura e com um ensino dedicado, a gente pode ensinar, né, cada vez mais crianças que já nascem, né, nesse mundo digitalizado, a saber também se movimentar nesse mundo digitalizado, né? Inclusive, eu vi um artigo esses tempos, um amigo meu me mandou, de uma professora comentando que, especialmente nesse tempo de pandemia mesmo, o quão difícil era para os alunos
organizarem os arquivos deles dentro do próprio computador, sabe? A gente aqui, a gente sabe que existe uma pasta, existe um arquivo, onde você busca ali, busca lá. Mas com cada vez mais esses aplicativos, né, que você vai só subindo a tela infinitamente, né? Por exemplo, o Instagram, outros aplicativos um pouco mais voláteis em termos que você não vê o que está acontecendo por trás dele, os próprios alunos pedem a noção de encontrar o conhecimento na própria ferramenta, sabe? Então, tem um ponto aqui que, sem dúvida, é o letramento digital para operar máquinas, sem dúvida isso, porque eu não quero cair numa ideia de progresso aqui, tá? Mas é um futuro que ele chegou, né? E a gente tem que aprender a lidar com ele. Então, de saber operar isso, mas, ao mesmo tempo, sabendo operar isso de uma maneira humana, né? Você saber que você é um ser humano, você está mexendo num instrumento que vai impactar a vida de outros, né? Então, acho que a escola tem esse duplo papel. Formar para o mercado de trabalho cada vez informatizado e que tem um déficit gigantesco hoje no país, e, do outro lado, pensar criticamente o uso dessa ferramenta como qualquer outra ferramenta que a gente pensa criticamente, né? Sobre. Legal. Saulo? Bom, João, nós estamos aqui já adiantado no nosso tempo. Eu não sei se... Eu vou tentar condensar duas perguntas em uma aqui para ver se eu consigo encaminhar uma linha de pensamento que, de certa forma, me incomoda, e você, como também é da área de humanas e, ao mesmo tempo, dessa área mais tecnológica, talvez você possa aí dar um spoiler nesse sentido, né? Quando nós tivemos o evento do Delgatti, que conseguiu uma captura de uma série de dados, inclusive desse ex-procurador aí, Dallagnol, né? Essa forma de agir, que ele se autodenominava um hacker, isso não haveria nessas ações do hacker preocupações éticas? Ele seria um ser aético, na sua opinião? E só complementando a essa ideia do hacker, as nossas urnas são ou não seguras, cara? Podemos confiar nelas, cara? Eu acho que sem dúvida pode confiar na urna. Ela não conecta, né, na internet. Ela é oca, né? Tipo, ela não tem nenhum tipo de conexão, a não ser se você pegue e consiga quebrar ela, né? Pegue ela, coloque ali de novo, tem um bom rolê, consiga mexer no dado dela lá dentro, que eu nem sei como, deve ter com certeza um sistema de segurança ali dentro, que criptografa, né, o voto das pessoas, embaralha ali tudo, para que ninguém consiga fazer isso, né? Eu acho que, cara, assim, qual que é a diferença, né, de você um voto no papel? Quem pega o papel também pode fazer o xizinho ali ou substituir aquele papel por alguma outra coisa, né? Eu acho que a urna, a gente usa ela o quê? Há uns 20 anos já? Perdão, eu não sei exatamente quanto tempo, mas desde que eu sou criança, eu tô com quase 30 agora. Desde que eu me conheço como gente, já era urna, né? Então, assim, na minha memória aqui, mais de 30 anos, né? E é um sistema que nunca se provou falho em alguma situação, né? E eu tenho certeza que todos os protocolos ali foram seguidos para que seja um instrumento assim, seguro de ser utilizado por uma grande democracia. A gente não pode esquecer que, apesar que hoje em dia, né, a gente está numa situação econômica, né, ruim em termos, olhando para o Brasil, do que ele pode ser, mas a gente é uma economia gigantesca, né, no mundo, e não é possível uma economia gigantesca no mundo ter um sistema de votação tão falho, né, esse ponto que um papel vai resolver, né. Claro que a gente tem experiência nos Estados Unidos que ainda é papel, coisas do tipo, mas foi o caminho que a gente decidiu aqui seguir como país e, com certeza, todos os testes foram feitos para que ela seja segura. Eu tenho plena segurança, assim, nela. Agora, sobre o hacker, né, Saulo? Até é interessante a gente ver, né, que essa questão do hacker tem muito a ver com essa cybercultura, né, essa contracultura ali, acho que emergente fim dos anos 80, começos dos 90, né, você tinha filmes, né, de hackers, até o Matrix, né, é um pouco isso, né, o Neo, eu vi o Matrix 4 esses dias, não gostei, só um parênteses, mas lembrei do Neo, né, que ele é programador, né, então tem ele é um programador hacker, né, tem um pouco essa visão, que já tem aí uns seus 30 anos, né, que existe também. Assim, eu desconheço o caso específico que você está falando, ou não entendi muito bem o que você falou, o caso específico. Legal. Vou entrar. Pode comentar. Não, bem rapidinho, vou querer comentar, mas
Eu estou aqui. Bom, primeiro o Walter Delgatti foi quem desmascarou toda a Lava Jato, né? Todo o emaranhado de conluio que ia ser realizado em torno da de mentiras, né? De mentiras, né? Mentiras, a pauta feita, a pergunta elaborada, quem vai julgar, quem vai decidir, corta-cola e tal. E o Walter Delgatti foi um hacker que descobriu isso. E aí você tem... Eu estou aqui, aquele repórter também, do Wikileaks, como é que chama? Que está preso? Alguém lembra? Nossa, acho que é o Assange, não é? Assange, né? Assange também. E tem o Snowden também. Snowden, né? Também está preso. Então, assim, bom, só para contextualizar a minha pergunta, porque eu quero pedir para quem está assistindo, amanhã, pessoal, 17 horas, Maria Maranhão vai estar aqui com a gente, contando história para crianças, com as nossas convidadas aqui, a Leninha e a... Um minutinho aqui. Deu crise no meu comentário aqui, peraí. Maria Maranhão e a tia Seninha, né? E segunda-feira vai estar aqui Clerisnaldo Rodrigues de Carvalho, professor de doutor em geopolítica no mundo contemporâneo da Unesp de Ourinhos, e vai falar sobre a crise da OTAN, né? A nova recomposição da ordem mundial, né? Bom, eu estou trazendo à baila essas questões, e aí vou, nos momentos finais aqui de considerações finais também, já pedi para o João comentar. Primeiro que é fato que as mídias chegaram em nossas vidas, estamos aqui, né, usufruindo dessa possibilidade para tratar do assunto que não vai ser tratado nas grandes mídias sociais, né? Mas também há a possibilidade de cercear que essa fala cresça, né? Pode derrubar o canal, né? Como acho que foi o Facebook que derrubou lá o Trump, merecidamente, mas derrubou a fala do presidente dos Estados Unidos. Bom, e também falei aí da narrativa que as grandes mídias sociais faz, né? Bloquear aí os Sputnik da Rússia que fazia informação. Bom, a minha pergunta para você, João, primeiro, vou retomar o que eu já falei e vou insistir aqui na nossa slide, que é o papel do Estado. Eu sempre digo que outro mundo é possível, né? Esse mundo das humanidades, das causas sociais, né? Da justiça social, da solidariedade, da fraternidade, daquilo que humaniza as pessoas. E não isso que nega o direito à sobrevivência das pessoas com dignidade. João, outro mundo é possível? Como? Fica à vontade. Essa pergunta é preciosa, hein? Depois o Saulo fecha para encerrar. Perfeito. Com essa pergunta, você, Matias, pareceu o Abu Janra no Provocações, né? Provocações, isso mesmo. Muito difícil a pergunta também. Eu adoro aquele programa. É uma pena, né, que ele faleceu. Enfim, só um parênteses também. Mas gosto muito de ver o antigo programa, né? Eu só queria comentar, antes de responder a sua pergunta, sobre o hacker. Eu só não lembrei o nome dele, de fato, mas a questão da Lava Jato e do hacker. É fronteira também, Saulo, eu acho. Eu acho que você acessar um sistema e divulgar informação que você consegue desmascarar, né, algum tipo de ação, eu vejo como uma ação que pode ajudar a trazer benefícios para a sociedade. Mas, por outro lado, e eu não estou condenando nem fazendo julgamento de valor, tem o lado do hacker também, que é a invasão de um ambiente privado, né? Que, se usado de uma maneira negativa, você pode vazar informação não para um sentido de educação ou coisas do tipo, mas no sentido de destruição, né? Então, a questão do hacker é sempre aquela fronteira, né? Entre o legal, o ilegal, o positivo e o negativo, né? Mas acho que, com certeza, desmascarando grandes conluios, né? Como esse que a gente viu, eu vejo como positivo, tá? Mas tem um debate legal que eu não sou especialista, não vou comentar. Agora, chegando na pergunta do professor, né? Se o novo mundo é possível, pensando em tecnologia, eu acho que sim. Pensando no resto das coisas, eu acho que sim também. Mas eu acho. Na tecnologia eu tenho certeza. Mas basta gente, como cientista social, militantes, pensadores e humanísticos, né? Como um todo, pensadores das humanas, entrar nesse assunto, aprender a programar mesmo, saber como opera, como não opera, saber construir, saber desconstruir, encontrar outras formas de se conversar a partir do computador. Eu acho que a partir disso, da nossa ação junto do computador, é sim possível. E acho que
fui um pouco, talvez, pessimista, falando que eu acho que um novo mundo é possível, eu queria corrigir. Eu tenho certeza que é possível. E basta a gente aqui também nos organizarmos para conseguir vencer, né, o momento obscuro que a gente está aqui e partir para uma boa, para uma melhor, sabe? Temos que ter esperança aqui, o fogo ardendo dentro da gente, certo? Isso eu acho que sim. Saulo, quer falar alguma coisa para encerrar, Saulo? Fica à vontade. Então, só para fechar aqui, primeiro, eu queria agradecer a todos que participaram aqui da nossa live, em particular o Adriano Adiala, o autor de Trilogia, um grande músico que merece aí uma atenção para entender a sociedade, não pelos algoritmos, mas pela arte, né? A arte do Adiala é muito especial. E, João, se alguém gostou do seu papo, quiser te convidar para uma live, para uma conversa, você quer deixar um e-mail, quer deixar um contato, fica à vontade. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite, tá bom? Um grande abraço e nos veremos em breve no OPP. Claro, eu agradeço muito também o convite de vocês, foi muito legal aqui conhecer o professor, conversar novamente com o Saulo. E aí, enfim, se alguém quiser me mandar um e-mail ou algo do tipo, é meu nome completo, né? João Leopoldo E. Silva, @gmail.com, né? É meu nome, @gmail, tudo junto, sem nenhum caractere especial, né? É isso aí. Legal. Então, quero aqui agradecer a presença do João Leopoldo e dizer, a casa está aberta para quem quiser voltar aqui, viu? Agradeço ao Saulo, que fez esse convite muito importante, porque essa pauta é nossa, e quem tem que fazer é o trabalhador tem que ser protagonista dessa pauta. Quero aqui agradecer, já pedi para quem está entrando, agradecer o Darlan. Desculpa aqui, eu quero citar aqui o Darlan, um companheiro nosso aqui, fez vários comentários legais aqui, o Ricardo Pinto também, que ele fez pergunta aqui, aqui colocando, precisa levar em consideração que ele é um operador do direito. Aqui é a questão do humor que ele comentou aqui. Mas eu vou encerrar nossa live aqui, agradecer a participação de todos, pedir para dar like no nosso canal. Não se esqueça de inscrever-se no canal, que é rapidinho, gente. E amanhã, 17 horas, estamos aqui novamente. Porque aqui, outro mundo é possível e nós vamos discutir com quem sabe dizer que outro mundo... E que mundo é esse? Gente, valeu! Até amanhã às 17 horas. Segunda-feira novamente. Abraço, valeu, gente!